Olá, avaliadores, olá, ouvintes. Meu nome é Valdney Souza de Andrade. A orientadora desse trabalho é a mestra Gláucia Melissa Medeiros Campos. O tema deste trabalho é Formal Code, uma plataforma web para edição, compilação e simulação de especificações formais com a linguagem Lotus. Em sua origem, os computadores possuíam acesso restrito, limitando-se a universidades e indústrias. Isso se deve ao fato de que o seu custo era alto. Com o surgimento dos computadores pessoais e a redução dos custos, o acesso aos computadores aumentou. E hoje temos um cenário onde nós temos acesso a diferentes tipos de dispositivos, um número maior de serviços, de complexidade maior, que demandam mais recursos, como inteligência artificial ou transmissão de vídeo em tempo real. Nesse cenário, surge a solução da computação em nuvem, que oferece esses recursos computacionais sob demanda pela internet. Não exige instalação e não exigem armazenamento de dados locais. A computação em nuvem se popularizou em profissionais de TI através de ferramentas de soluções que facilitam durante o processo de desenvolvimento. Entre os usuários comuns, essas ferramentas se popularizaram através de ferramentas que facilitam atividades do cotidiano, como escrever um texto ou assistir um vídeo, como é o caso do Netflix. E a grande vantagem dessas ferramentas é que elas podem ser acessadas de qualquer lugar. Para os profissionais, a grande vantagem da computação em nuvem é a redução dos custos, já que é possível contratar sob demanda serviços que representariam um elevado custo, que pesariam no orçamento desses profissionais. Como, por exemplo, os fornecedores de computação em nuvem oferecem infraestrutura, segurança, atualização, compatibilidade. Temos que destacar as plataformas como serviços, que apoiam o desenvolvedor, facilitando a etapa do seu trabalho. De forma que hoje o desenvolvedor pode, ao invés de escrever um código textual, acessar uma ferramenta, uma solução em nuvem e escrever o seu código através de blocos. Ou ainda, ele pode escrever o seu código e utilizar uma plataforma como serviço para a disponibilização desse sistema online, sem se preocupar com servidor, com segurança e etc. Essas soluções, à medida que se desenvolveram, se tornaram mais complexas. Vamos usar o exemplo do Google. O Google possui data centers espalhados por todo o mundo. Essa complexidade exige verificações mais rigorosas. Para fazer verificações, existem algumas estratégias. O TDD, Test Driven Development, é uma estratégia geralmente utilizada em sistemas comuns, como sistema de gestão, e se baseia na construção de testes baseados em erros já conhecidos. E então focar todo o desenvolvimento do sistema em evitar que esses erros aconteçam. Outra estratégia possível é o formalismo, geralmente utilizado em sistemas críticos, onde há risco de vida ou risco de grande perda financeira. O Lotus é um exemplo de linguagem formal. A linguagem Lotus tem como objetivo descrever sistemas que precisam gerir concorrência entre processos. Por exemplo, um sistema que utiliza uma API ou várias APIs. Nós temos vários processos que são concorrentes e que precisam, de certa forma, responder corretamente de acordo com algum evento que acontece internamente em determinado processo ou no ambiente. Mas como está o cenário entre desenvolvedores e o formalismo? Bem,
os desenvolvedores estão resistentes. Não procuram utilizar o formalismo em projetos reais. Diante disto, é necessário utilizar novas estratégias para estimular a utilização. Diante disso, vamos visualizar as plataformas como serviços para desenvolvedores. Essa estratégia tem obtido bons resultados, estimulando o uso em algumas tecnologias, pois simplifica o processo de criação e edição, facilita o aprendizado e também oferece recursos como trabalho colaborativo. Alguns exemplos de ferramentas que demonstraram bons resultados são Tinkercad, MIT App Inventor e Scratch. Por exemplo, o Scratch e o MIT App Inventor são soluções em nuvem que possibilitam o desenvolvimento baseado em blocos. O desenvolvimento baseado em blocos evita que os desenvolvedores cometam erros de sintaxe, pois os blocos de código já são fechados. Dessa forma, o Scratch e o MIT App Inventor melhoram o processo de aprendizado e também é melhor para desenvolvedores iniciantes. O Tinkercad é outro exemplo de plataformas que obtiveram bons desempenhos, bons resultados para estimular o uso de determinada tecnologia. O Tinkercad possibilita o projeto de simulação de circuitos e modelos 3D. Por exemplo, através do Tinkercad é possível acessar o sistema, criar um modelo 3D de uma casa e visualizar esse modelo online ou compartilhar com outra pessoa. Também é possível criar circuitos com Arduino de uma forma totalmente online, sem custos com material, sem custos com placas, fazer todos os testes e aí sim, só adquirir o material, adquirir a placa quando o sistema já está funcional, já está pronto. Isso favorece muito a utilização, favorece muito o aprendizado e vem obtendo ótimos resultados entre os desenvolvedores. Diante disto, tendo como base o uso em outras tecnologias, a existência de plataformas pode incentivar a utilização de formalismo. Daí tira-se a seguinte questão de pesquisa: como desenvolver uma plataforma como serviço para verificação de especificações formais em Lotus? Como hipótese, acredita que é possível desenvolver e oferecer uma plataforma para a nuvem que permita a edição, a compilação e simulação de especificações formais Lotus como alternativa para a aplicação de descrições formais em projetos reais. O objetivo geral desse trabalho consiste em desenvolver um ambiente para a web no formato de plataforma como serviço, visando facilitar a verificação formal de sistemas descritos em Lotus. Os objetivos específicos são conhecer a linguagem formal Lotus, entender os conceitos de construção de compiladores, compreender as tecnologias necessárias para a implementação do ambiente, desenvolver um ambiente web que consiste em um editor, compilador e simulador, verificar a funcionalidade do ambiente através de simulação de cenário. Bem, aqui está a plataforma Formalcode, que já pode ser acessada através do endereço formalcode.web.app. Aqui está a arquitetura do sistema, onde o usuário acessa o navegador e precisa fazer então a autenticação, fazer o login ou o cadastro. Estando cadastrado e devidamente autenticado, o usuário tem acesso ao editor. Nesse editor, ele vai criar suas especificações ou editar as especificações que ele já possua e, em tempo de edição, o texto dessa especificação passa pelo compilador, que irá fazer análise léxica, análise sintática e análise semântica. Estando em conformidade, essa especificação ficará disponível para que o usuário faça uma simulação. Caso o compilador tenha indicado algum erro, esse erro é exibido no editor para que o usuário possa realizar alguma correção. Bem, para a construção dessa ferramenta foram utilizados alguns serviços.
que vamos destacar. Primeiro, o Firebase. O Firebase é uma plataforma que oferece um conjunto de ferramentas que são contratadas e pagas sob demanda. Em fase inicial, o Firebase é gratuito e oferece uma considerável quantidade de utilização, margem de utilização, de forma gratuita. Alguns dos serviços utilizados do Firebase. O Firebase Hosting é a parte do Firebase que possibilita a publicação de sistemas web e aplicativos web ou sites. Ele oferece uma simples configuração e permite que façamos as atualizações do sistema em produção direto de comandos locais. O Firebase Functions permite a criação local de funções de API para o back-end que serão publicadas através de comandos executados localmente na API do Firebase. Então poderão ser acessadas por nossa aplicação. Então a gente constrói uma API de uma forma local com a mesma linguagem que a gente desenvolve o restante da aplicação. Essa é a interface do Firebase Hosting, onde é possível identificar os domínios e o histórico de lançamento de versões. Para autenticação e cadastro, utiliza-se o Firebase Authentication, que permite o cadastro de autenticação com e-mail e senha e oferece uma configuração simplificada, onde é possível apenas copiar o código de autenticação e colar no código que vai realizar a autenticação. E o sistema automaticamente já fica seguro. O Firebase FireHost, ele é o banco de dados do Firebase, permite o armazenamento, no nosso caso, o armazenamento de usuários e guarda também as referências das especificações desses usuários. O Firebase Storage é o repositório de arquivos do Firebase. Ele permite o armazenamento dos arquivos atualizados das especificações. Essa é a interface do Firebase Firestore. É possível visualizar a estrutura que ele salva os arquivos, que ele salva os dados. Por exemplo, aqui temos a referência do usuário e temos as suas especificações. Aqui é a interface do Storage, onde é possível visualizar os arquivos de especificação atualizada do usuário. Bem, essa é a interface de trabalho da plataforma Formal Code. É possível identificar as especificações do usuário, ele tem 4, as bibliotecas nativas da ferramenta, uma opção de criação de especificação e uma especificação de upload de uma especificação que ele já possua. Para o editor, foi utilizado a biblioteca CodeMirror. CodeMirror é um editor de texto implementado em JavaScript que é especialista em código-fonte. Através da criação e da integração de um módulo customizado para Lotus, é possível, por meio do CodeMirror, fazer a estilização e coloração baseado na linguagem, a autocomplementação, como podemos ver na imagem abaixo, também chamado de hint, a exibição de mensagens de erro no próprio código e a integração do editor com o compilador customizado Lotus. É possível ver na imagem acima que a mensagem de erro é proveniente do compilador. Bem, essa é a visualização do editor. É possível ver como está bem organizado o código e podemos dar destaque aos comentários, que estão de uma forma sutil, em itálico e cinza, e as palavras-chave, que estão em destaque na cor verde. Aqui também é possível visualizar que quando uma especificação está toda em conformidade, um botão de simulação é exibido. Bem, o analisador léxico, ele busca por palavras que não são aceitas pela linguagem. Por exemplo, na imagem nós temos um erro léxico que indica que foi utilizado aspas, e o Lotus não aceita aspas. Então essa
esse elemento não é aceito pela linguagem Lotus. Como saída do analisador léxico, tem-se uma lista de tokens. Essa lista de tokens será enviada ao analisador sintático. O analisador sintático verifica se a construção do documento segue a sintaxe da linguagem. Por exemplo, na imagem é possível perceber que o bloco where vem antes do bloco behavior. E a linguagem Lotus exige que o bloco behavior venha antes do bloco where. Então, o compilador dispara um erro e o editor exibe uma mensagem indicando que é necessário que venha primeiro o behavior. Como saída, o analisador sintático gera um objeto JSON, que é uma árvore sintática, que será enviada ao analisador semântico. Essa árvore sintática é um objeto que representa computacionalmente o texto da especificação. No analisador semântico, será verificado os tipos de dados e as declarações de eventos e processos. Por exemplo, na imagem à direita é possível perceber que o processo ChannelDAO foi utilizado, mas ele não foi declarado. Então o compilador dispara um erro e o editor informa que o processo ChannelDAO não é conhecido. Além disso, o analisador semântico vai fazer a ligação entre os atributos e suas declarações e repassa essa árvore atualizada para o ambiente de trabalho. Além disso, o Formal Code permite que se adicione bibliotecas de tipos de dados em uma especificação. No momento, só são permitidas as bibliotecas nativas e apenas tipos de dados. Como pode ser visto na imagem à direita, onde mostra a sintaxe de inclusão das bibliotecas Boolean, Basic Natural Number e Natural Number. A partir daí, é possível utilizar todos os valores e operações declarados nesse tipo de dado. É importante citar que esses tipos de dados, ao serem importados, passam pela análise léxica e sintática e então são incluídos na especificação para que a especificação completa vá para a análise semântica. Só assim garante-se a correção da especificação. Estando em conformidade, o usuário pode agora simular essa especificação. O simulador do Formal Code permite a verificação de comportamento do sistema. O usuário pode navegar entre os eventos e verificar se existe algum bloqueio, verificar alguma possível sincronização, alguma escolha do ambiente. Bem, diante da conclusão desse trabalho, foi possível compreender mais profundamente os compiladores, de forma que é possível aplicar os conhecimentos de construção de compiladores para a web para outros casos de uso, outras linguagens e outras tecnologias. Também foi possível adquirir um conhecimento mais profundo sobre métodos formais e sobre Lotus, de forma que é possível estender o trabalho para um uso mais avançado da tecnologia, para aplicações profissionais, aplicações na indústria ou aplicações acadêmicas. Além disso, é importante mencionar que a utilização de recursos open source para o desenvolvimento de compilador favorece a comunidade. Além disso, o próprio Formal Code está disponível open source no Git, como está indicando no trabalho. Bem, diante da questão de pesquisa, o autor compreende os métodos necessários para desenvolver e publicar uma plataforma web para edição, compilação e simulação de especificações formais escritas em Lotus. Diante da hipótese, a plataforma desenvolvida e disponível online oferece recursos que apoiam os usuários na escrita, diminuindo os impactos de erros ligados à linguagem, o que deve propiciar o uso em projetos reais.
Como trabalhos futuros, pretende-se resolver os problemas previstos, realizar refatoração no código, a fim de melhorar a eficiência, principalmente do compilador, para assim conseguir respostas mais rápidas, implementar a simulação para troca de dados nas sincronizações da simulação, estender a ferramenta para toda a estrutura da linguagem Lotus, não deixando nenhuma parte fora, permitir a construção gráfica de especificações, oferecer recursos de comunicação e colaboração de times em tempo real, permitir o trabalho com a ferramenta para outras versões da linguagem Lotus, como o LNT, e também oferecer ferramentas de integração para o desenvolvedor, como por exemplo o desenvolvimento orientado a especificações formais, para que ele possa fazer verificações do sistema desenvolvido baseado em sua especificação. Essas são as referências principais utilizadas no sistema. Muito obrigado e veja a demonstração no link que foi exibido acima e que está na descrição desse vídeo. Obrigado.